Prontinho. Então, gente, boa noite para todo mundo. Boa Hoje, noite. hoje nossa aula vai ser a continuação de volume, nossa última aula de volume já. E a gente vai fazer algumas atividades, igual eu falei. E também eu vou relembrar a matéria do último vídeo. Caso alguém não tenha assistido, né? A gente consegue aprender tudo hoje. Ok. Então a gente vai. Hoje nossa aula vai de 19 até 21, com uma pausa no meio. Então, assim que acabar essa uma hora das 19 horas, né? Lá para as 8 horas a gente encerra a primeira parte da aula e volta lá para as 8h05, 8h10. E Ok. aí eu vou discutir com vocês o que a gente vai fazer aqui nas próximas aulas. Vocês vão ver que tá quase acabando. A gente vai ver como que a gente calcula o volume de uma esfera, que era o assunto do vídeo que eu deixei. E aí quem não assistiu, a gente vai dar uma olhada agora. A gente vai relembrar todas as formas que a gente viu até agora de volume. Como é a última aula, eu queria dar essa relembrada. E a gente vai corrigir o exercício que eu deixei, além de fazer umas atividades. Não é nada muito grande. Então, gente, eu trouxe aqui o calendário desses 3 últimos meses pra gente dar uma observada no que vai acontecer aqui. A gente tá no dia 5, né? Sim. No dia 5. Hoje a gente tem aula de matemática das 19 às 21 e pelo resto da semana vai ser assim, vai ser uma matéria das 19 às 21. Se eu não me engano, o calendário, o horário tá lá no grupo. Se não tiver, eu posso mandar também pra vocês. Por favor. Vou mandar. Eu acho que ninguém mandou, né? Ou mandaram? Não, eu não recebi, não. Ainda Então não, eu vou também não. mandar. Vocês estavam sabendo dessa dinâmica? Olha, não, na verdade eu A não. Vitória falou. A Vitória falou? Não, Falou. então eu mando o horário lá no grupo hoje. Não vou esquecer. Tá Vou bom. até anotar aqui, mandar horário. Que é bem importante, né? Senão vocês chegam aqui sem saber de que vai ser a aula. Então, na semana que vem a gente não vai ter aula, porque é feriado, dia 12. E aí vocês vão ter uma semaninha aí pra descansar. Tá joia? E na semana do dia 18, vai acontecer a mesma coisa que tá acontecendo essa semana, só que com os outros professores. Então, por exemplo, hoje seria matemática e artes. Como hoje só eu vou dar aula 19 e às 20, então no dia 19 é a Júlia que vai dar aula, das 19 às 21. Ah, tá. Entenderam? Uhum, Então vai inverter. uhum. E aí na outra semana já volta tudo ao normal. Sim. Então, A partir do dia 25. isso, no dia 25 Ah, tá. volta tudo ao normal. Ah, E entendi. aí 26 a gente tem nossa próxima aula, depois de hoje. Sim. Que aí a gente vai começar uma matéria nova, que é a última matéria. É uma matéria muito tranquila, muito legal de estudar, que é probabilidade. A gente vai ver bastante de porcentagem, fração. Para quem tem dificuldade, a gente pode dar uma relembrada antes de começar. Ah, que bom. Então, essa aula do dia 26 eu pensei da gente fazer um resuminho de fração e porcentagem, porque na outra semana vai cortar a gente no meio com outro feriado, Ixi. Não, minha internet hoje está cortando muito. que vai ser feriado de finados. Deve ser a chuva chegando ali. E aí no dia 9 a gente volta ao normal com a matéria nova mesmo. Aí 9, 16, 23, 30, a gente vai ter a matéria nova. Talvez a gente use dia 7 e dia 14 com essa matéria nova. Talvez a gente faça outra coisa. Mas vai ser bem tranquilinho. Não é uma matéria grande nem difícil. Boa noite, pessoal. Boa noite Boa a noite, todos. William. Boa noite, Luiz. Boa noite, William. Boa Então, noite. então Boa gente, noite. a gente vai ter o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, no máximo 7 aulas aí pra frente. Então tá acabando. Dia 21 já é férias? Já, as férias de vocês começam dia 17. Beleza. Dia 17 a gente já entrega a ficha avaliativa. Tá joia? Ok. Uhum. Provável que nem tenha aula nesses dias aqui, porque a gente vai ter que fazer a avaliação de vocês, né? É bem demorado. Entendi. Então, ficou assim. 7 dias tá acabando, mais 7 aulas. Vamos com força. É. Deus Não ajuda desanime, nós. professor. Oi, Graça.
Não desanime, Não, não, nem vocês. de jeito Ah. nenhum. Quando Eu Moisés, pergunto. quando o povo de Israel desanimou pelas impossibilidades de chegar na terra prometida, Moisés, conversando com Deus, Deus disse a ele: diga ao povo que marche. E vamos Então, marchar até o final agora, Não então. importe o tamanho do obstáculo, Deus está conosco e venceremos. É isso. Muito Amém. obrigado, Graça. Amém, amém, Graça. Eu acho que eu Amém. precisava dessa palavra hoje, viu, Amém. Graça? Porque Amém. tá difícil. Pois Isso. é, mas Foi para até legal Deus que não ficou é, gravado. para Deus Professor, não é Oi, possível. você tá gravando a aula? Porque tá cortando muita tô aula pra gravando, mim fica aqui. tranquila, fica tranquila. Tá joia? Ô, professor, você está dividindo a tela? Eu tava vendo se tava gravando, né? É Agora eu porque eu não voltei. estou vendo ninguém. Só eu. Vocês estão vendo normal, gente? Eu tô vendo normal. Normal. Vixe, acho que é Eu coisa tô também sua, Graça. normal. Normal. Ô, Graça, clica aí no sininho aí que você vai ver todo mundo. No sininho, É. Então, gente, eu deixei esse exercício aqui pra vocês. Vocês tiveram dificuldade? Alguém teve dificuldade? Nenhum sim e outros não. Em alguns teve, né? Quais que você Eu teve consegui mais fazer. dificuldade, ô Paulo? Ah, eu tive dificuldade no que eu te mandei, né? Eu te mandei essa Foi, se eu não me engano, foi pirâmide cone que você teve mais dificuldade, pirâmide não foi? fundo, acho. Isso. Então a gente vai dar uma corrigida aqui. Qualquer dúvida, gente, vocês me param. Hoje a aula é bem grande, então pode me parar, pode conversar comigo aí sobre a matéria. Então vamos lá que vai ser bem levinho. Então, gente, pra gente resolver esse exercício, a gente precisava das fórmulas que eu passei aí durante as aulas dessa matéria, né? Então, a gente precisava calcular o volume de uma pirâmide, de um cone, de um cilindro e de um prisma. E as fórmulas estão aqui, né? Então, para uma pirâmide... Vou começar pelo prisma, que é mais simples. Para um prisma, a gente precisa conhecer a área da base, calcular a área da base e multiplicar pela altura. Para o cilindro, é a mesma coisa, né? Mas como a base é um círculo, então fica a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura. E para o cone e para a pirâmide é bem parecido com o prisma e com o cilindro, que é como se a gente estivesse calculando o volume de um prisma para a pirâmide e dividindo por 3. E o cone é a mesma coisa, como se a gente estivesse calculando o volume de um cilindro e dividindo por 3. Vamos corrigir o exercício agora para ficar bem claro para todo mundo e a gente finalizar isso aí com chave de ouro. Então, tá lá, o prisma de base retangular. Por que que é um prisma de base retangular? Porque a base dele é um retângulo, né? Acho que é isso que a Cris estava me corrigindo antes. Mas é um prisma de base retangular mesmo. Então, é uma base retangular, porque isso aqui não é um quadrado, né? É um retângulo. E todo quadrado é um retângulo É também, mas... igual, não? O fundo deles não são iguais, os 4 lados? Como assim? Os 4 lados de cima e os de baixo? Você fala isso aqui ser igual a isso, ser igual a isso? Aí A seria parte um de cubo. Eu acho que ela está confundindo pelo quadrado, porque o quadrado é igual, o retângulo é diferente. É. Não é isso? É isso, Cris? Espera aí que eu vou descobrir. Deixa eu ver o que ela me falou. Depois você me manda mensagem, Cris, porque eu não sei se eu entendi muito bem também. Mas enfim, para a gente calcular o volume de um prisma, a gente calcula a área da base, né? Nesse caso é um retângulo, e multiplica pela altura. Nossa altura, nesse caso, é 11 centímetros. A área da base a gente calcula como aqui? Para a gente calcular a área de um retângulo, é um lado vezes o outro, né? É isso. a largura vezes o comprimento. Nesse caso é 4 centímetros vezes 3 centímetros. Isso aqui dá a área da base, que dá 12 centímetros ao quadrado. Isso é a área da base. Isso tudo vezes a altura. Então fica 12 vezes 11. Isso dá quanto? Dá 132, né? 132. 132 centímetros cúbicos. A gente poderia fazer direto também, né? 4 centímetros vezes 3 centímetros vezes 11 centímetros. Esse eu acertei.
Isso daria 132 centímetros cúbicos. Esse aqui eu acho que todo mundo acertou. Nenhuma dúvida nesse não, né? Esse é o avaliativo, né? É, isso, Cris. Eu mandei para você. Mandou. Pro cilindro, Nos 46 minutos do segundo tempo. pro cilindro, a gente calcula o volume do cilindro. É π vezes r ao quadrado vezes a altura. Estão lembrados? Então, nosso raio aqui é quanto? É de 5 centímetros. 5. Então, o volume É 3,14 é isso, 3,14 vezes vezes 5 ao quadrado. isso, 5 centímetros ao quadrado Vezes vezes a altura, que é 20. 20 centímetros. Isso dá pra gente que o volume é igual a 1.570 centímetros cúbicos. Teve gente que fez o seguinte, teve gente que deixou o π aqui e multiplicou o 5 ao quadrado por 20. Isso deu, eu acho que 500. Deu 500, aí deixou o π assim, 500 π centímetros cúbicos. Também tá certo. Isso aqui pode até aparecer em algumas respostas de múltipla escolha, mas é a mesma resposta. Se você multiplicar esse 500 por 3,14, você chega aqui também. Então os dois estão certos, para quem fez dos dois jeitos. Esse eu acertei, Vinícius. Aí, bom demais. Teve muita gente que errou esse. Espero que tenha dado para entender. Entendeu, gente? É igual a 15, como é que é? Não, ignora essa parte. É que só que algumas pessoas colocaram, mas Então, é o duas valor respostas é- iguais. O valor, o total é 1.570. 1.570 Ah, tá. centímetros cúbicos. Tá joia? E aí, o próximo era uma pirâmide de base quadrada. Ou base retangular, né? Eu acho que base retangular é o mais certo de falar aqui. Acho que é nisso aí que a Cris estava com confusão aí. É uma pirâmide de base Quadrado, retangular. viu? Não é um quadrado porque 5 não é igual a 3, né? Então, realmente, aqui eu errei. Então, a gente tem que descobrir quem que é a nossa base, que no caso é esse retângulo, de lados 5 e 3. E descobrir também quem que é a nossa altura, que é os 12 centímetros. E aí a fórmula para o volume da pirâmide era o quê? Boa noite, Miralva. Então, a fórmula para o Boa noite, volume da Vinícius. pirâmide... Consegui. Aí, Correria. a fórmula do Boa volume noite a da todos. pirâmide seria a área da base. É 15, né? 3 vezes 5, que é as três partes, vai dar 15. Depois Área 15 da vezes base vezes a altura. Isso, Isso. a Cris estava no raciocínio certo ali. Queria ver até onde ela ia. Mas é por aí mesmo. A área da base vezes a altura, dividido por 3. Dividido por 3. A área da base é isso que a Cris falou. É o 5 vezes o 3, que dá 15. E aí a gente multiplica pela altura, que é o 12. Então vai ficar 5 centímetros vezes 3 centímetros vezes 12 centímetros. Isso tudo dividido por 3. Esses 5 centímetros vezes os 3 centímetros é a área da base. Então isso vai dar 15 vezes 12 dividido por 3. Dá 60 centímetros cúbicos. 180. Ah, é dividido, tá? É, 60, isso. Dividido por 3, não pode esquecer porque é a pirâmide. Se você não divide por 3, você vai estar calculando um volume de um prisma aqui. Igual eu mostrei naquela aula. Naquela última aula síncrona que a gente teve. Isso, espera aí. 5 vezes Só 3. esqueci de colocar os cubos e os quadrados. 5 vezes 3, 15, não é isso? Isso.
vezes 12 É que aí, no caso, vai o 15 dá vezes 12, 180. não é isso? 15 Oi, vezes Paulo. 15 vezes 12. 15 vezes 12, isso. Dá 180. E esse 180 divide por 3. Dá 60. Isso. Pegou? É, tá indo. Tá indo? Então tá bom. E por último, foi o cone. Esse eu errei. A ideia do cone é parecida com a da pirâmide, né? É como se a gente estivesse calculando um cilindro, só que a gente divide por 3. Então, o volume do cone vai ser π vezes r ao quadrado vezes a altura. Isso tudo dividido por 3. Alguém pediu pra entrar? Boa noite, Geralda. Boa noite. Cheguei um pouco atrasada. Nada, tem problema não. Tudo jóia? Tudo jóia. Boa noite para todos. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Boa noite. Geralda. Boa noite. Então, gente, nesse caso aqui, vai ficar com o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5 centímetros, ao quadrado. Vai ser 25. Isso. Vezes a altura, que é 12. Isso tudo dividido por 3. Isso aqui, Paulo, vai ficar... Os 5 centímetros ao quadrado vai ficar 25, né? Centímetros ao quadrado. Então vai ficar 3,14 vezes 25, que dá 78,5, vezes 12, Dividido por 3. que dá 942. 942 dividido por 3, que dá 314. 3,14 vezes quanto? Você falou? 12? Como é que é, Paulo? Repete. 3,14 vezes 12? 3,14 vezes 25, que é o 5 ao quadrado, vezes 12. Então, esse zerinho não vale nada não, né? Corta eles, né? Os dois zerinhos se tiver vírgula 00 aqui, pode cortar. Vinícius, repete para mim, por favor. Repita. 3,14 Vou escrever aqui, Paulo, que eu acho que fica melhor. vezes 25. É 3,14 vezes o 25, né? Que é os 5 centímetros ao quadrado. Então fica 25 centímetros ao quadrado. Esse quadrado aqui é o centímetro. Mas não precisa assustar com ele, não. Vezes 12 centímetros. Então fica 3,14 vezes 25 vezes 12. Isso tudo dividido por 3. É vezes 5 ao quadrado, não 25, né? Então, esse 25 já é o 5 ao quadrado. Ah, já foi os 3, né? Já foi o 5 ao quadrado. Sim. Deu pra pegar agora, Paulo? Deu. Quase. Deu mesmo? Quase. Aí a gente pode fazer aqui, 3,14 vezes 25 dá 78,5. Isso vezes o 12. 948. E aí isso tudo depois ser dividido por 3. Tá joia? Então, 78,5 dividido por 3. 78,5 vezes 12, que é a altura, você não pode esquecer dela não. Vezes 12. Tá. Isso aqui vai dar 314 centímetros ao cubo. Nossa, tô suando. Estamos. Os meus ficaram meio certo, porque eu não coloquei nenhum 3 aí nos centímetros. Eu lembro de você ter falado alguma coisa sobre, mas não lembro direito do que era, não. Esse 3 aqui? É, o curso e ao quadrado, eu não coloquei nas minhas respostas. Ah, tá. Isso significa que ele tem 3 dimensões, viu, ô Cris? Ele tem uma altura, ele tem uma largura e ele tem uma profundidade também. Ou seja, é as 3 dimensões que a gente vive mesmo. Você consegue palpar E ele. é considerado errado, né? Oi? É considerado errado. Se você não colocar o ao cubo? Porque aí você pode estar falando de área ou então de perímetro, né? Então você tem que colocar o cubo, que a gente está falando de volume.
Eu não coloquei nada disso. Não, mas não tem problema não. Agora que você sabe, tá bom. Então, gente, tá claro pra todo mundo? Ô, Vinícius, eu poderia ter feito ele direto, igual eu tava fazendo, né? Poderia sim. Tranquilo. Ah, beleza. Tá joia? Joinha. Então, gente, na aula que eu mandei pra vocês em forma de vídeo, eu tava falando um pouquinho sobre a esfera. E aí, como muita gente não viu, eu vou falar aqui de volta. Tá joia? Então, era um vídeo bem curtinho, não vou nem demorar muito tempo, mas que pode ter bastante dúvida, porque essa fórmula até assusta um pouco a gente. Então, a esfera, sempre que a gente fala de esfera, a gente pensa numa bola, né? Então, para a gente calcular o volume de uma esfera, a gente precisa saber o raio dessa bola. E o raio dessa bola é o quê? Imagina que dentro dessa bola tem um pontinho bem no centro. Bem lá no centro da bola mesmo. E esse pontinho é chamado de origem. E aí a distância dessa origem até qualquer ponto da superfície da bola é o raio. É a mesma ideia da circunferência. Ô, professor, eu vou ter que sair aqui rapidinho. É urgente, mas eu já volto. Tá joia, Cris. Depois você volta. Tá. Então, gente, a gente precisa saber do raio para calcular... Opa! Vou pedir só para vocês desligarem o microfone, gente, que fica dando muito barulho. Então, a gente precisa saber o raio dessa esfera para calcular o volume dela. Normalmente é dado nos exercícios, normal. Ou o raio ou o diâmetro. Se der o diâmetro, a gente divide por 2, né? Porque o diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro seria de um ponto até o outro da esfera, passando pelo meio. O raio é metade disso. Então, o volume da esfera é o quê? É 4 vezes o número π vezes o raio ao cubo. Agora, não é mais raio ao quadrado, né? É raio ao cubo. Isso tudo dividido por 3. E esse raio ao cubo significa o quê? Significa que é o raio vezes o raio vezes o raio. É o raio multiplicado 3 vezes. Então, é raio vezes raio vezes raio. Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender. Eu ia deixar para vocês fazerem esse aqui, mas vamos fazer junto. Então, qual que é o volume de uma bola cujo raio mede 2 centímetros? Então, a distância da origem até um ponto da superfície é 2 centímetros. Então, a gente aplica a fórmula aqui. O volume é igual a 4 vezes π vezes o raio ao cubo, que é 2 centímetros ao cubo. Ao cubo é elevado a 3. Isso tudo dividido por 3. O que isso significa? Significa que o volume é 4 vezes 3,14 vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. É esse 2 centímetros multiplicado 3 vezes. 1, 2, 3. E isso tudo dividido por 3. Então a gente faz 4 vezes... Vou abrir a calculadora aqui para fazer com vocês, que eu acho que é melhor do que eu fazer aqui por fora, sem ninguém ver. Então, como que a gente calcula isso? O volume é 4 vezes o 3,14 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo. É esse 2 multiplicado 3 vezes. Isso tudo dividido por 3. Que deu pra gente esse valor aqui. Deu 33,49. Então deu pra entender mais ou menos como calcula o volume da esfera? Mais ou menos não, né? Deu pra entender? É mais fácil que os outros, ô Vinícius. Você achou? Uhum. Deu para entender, sim. Será que não é porque vocês estão acostumados já, não? É que já acostumou com o rosto. Aí ele ficou mais tranquilo? Isso. A Esse gente vezes lembrando dois- que... Pode Esse falar, vezes Paulo. 2 vezes 2 vezes 2 aí, é que isso aí que confunde a gente com o caramba. Pelo menos pra mim. Ô Paulo, quando você vê um númerozinho aqui em cima, ó, um expoente, né, uma potência, que é o R elevado a 3, significa que esse número aqui
ele está multiplicado... 3. 3 vezes. Se fosse R elevado a 5, ia ser o quê? Multiplicar por cima, 5 vezes. É R vezes R vezes R vezes R vezes R. Eu já notei que é isso que te pega, não é? Isso é que me pega, isso aí tá difícil. Então, sempre que você vê um número com esse númerozinho pequeno em cima, é esse número que está embaixo multiplicado esse tanto de vezes que está em cima. Aí depois eu divido por 3. Isso, aí depois que você fizer essa conta toda, você divide por 3. Se você tivesse ali, por exemplo, 2 elevado a 4, ia ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá joia, Paulo? Certo. Se fosse 4 elevado a 2, seria Mesma 4 coisa. vezes 4. Entendeu? Entendi. Já notei que é isso que te pega. Vamos fazer mais que a gente vamos pegar direitinho. Vocês querem mais um exemplo? Ô, Vinícius, Oi, Rosângela. Essa foi boa. deixa eu te falar. Então, é 4 vezes π vai dar 12,56. Isso. Aí agora é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12,56? Isso, exatamente. Ah, tá. Entendeu? Ô, Vinícius, mas sempre começar por 4? Com 4, né? Oi? A esfera sempre começa com 4 vezes π vezes r isso. elevado a 3, né? Isso, Todos os outros eu dei um jeito de provar para vocês, né? Por que vinha essa fórmula. Essa aqui eu não vou conseguir provar para vocês porque é uma matemática mais difícil. Só fui aprender na faculdade. Que envolve cálculo e um tanto de coisa assim. Então, vai ser sempre 4 vezes o π vezes o raio multiplicado 3 vezes. Então, vai ser o raio vezes o raio vezes o raio. Isso tudo dividido por 3. Deu 33,49, é isso? Isso, deu 33,49, 333, isso mesmo. 33,36. Então, isso. é 49 só, né? 49,35. Não, foi 35,49? 33,49. Isso. Aí você termina no primeiro 3. Pode terminar no primeiro 3. Então, Vamos fazer um outro exemplo? Se o raio, em vez de medir 2, medisse 3 centímetros. Então, aqui mede 3 centímetros. Então, eu teria que o volume seria 4 vezes π vezes 3 centímetros elevado a 3. 3 centímetros ao cubo. Tudo isso dividido por 3. Isso é a mesma coisa que o quê? Que 4 vezes 3,14, que é o nosso π, vezes 3 centímetros, vezes 3 centímetros, vezes 3 centímetros. É o 3 centímetros multiplicado 3 vezes. Isso tudo dividido por 3. Então, vamos fazer aqui. Então, vai ser 4 vezes 3,14. Isso dá 12,56 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Multipliquei 3 vezes. Isso tudo dividido por 3. Que vem da fórmula esse 3 aqui. Deu 113,04. Oi, alguém perguntou alguma coisa? 0,4, Não, 94, não? Fiz errado? 0,13,94. 113,04. 113,04. Isso. Centímetros cúbicos. 113,04. Isso. Multiplica o Isso primeiro tudo 4 na vezes. calculadora, né? Normalmente eu faço na calculadora mesmo, Paulo. Mas dá pra fazer na mão, mas trabalhoso, né? Mas dá. Na mão dá mais trabalho. Aí, nesse caso, o centímetro é só centímetro, que é volume. É centímetro cúbico. Centímetro elevado a 3, né? Tá, Que é volume. Isso mesmo. tá.
Professor, você vai aceitar meu trabalho atrasado? Aceito, pode mandar. Pode mandar até o final dessa semana. Tá Vale bom, pra todo obrigado. mundo. Obrigado, viu? Nada. Vou ver se eu consigo fazer, gente. Tá joia, gente. Tá difícil. Se eu passar um exercíciozinho aqui agora e esperar uns 10 minutos, vocês conseguem fazer? Sim. Dessa base aí que você tá fazendo? Isso, só vou mudar o raio. Uhum. Manda ver. Então, vou colocar o raio de 4 centímetros. Tá. E aí eu vou pedir que vocês calculem e me falam quanto que deu. Que aí eu vou escrever aqui e ver se todo mundo chegou na mesma resposta. Quantos joia? minutos? 5 minutos ou 10 minutos? Como é que é o exercício? Oi? Pode ser 5. O raio é 4? O raio é 4 centímetros agora. Ah, tá. Vinícius, Oi? deixa eu ver, só te fazer uma pergunta. Pode fazer. É 4 raios, aí o 4 vezes π. O resultado que aí esse resultado eu coloco 3 vezes 3, não, 3 vezes 4, Não. 3 vezes Ó, 4. o 4 vezes o π vem da fórmula. Ele vai estar sempre ali. Então vai ser... Não, isso que eu tô perguntando pra você. Ah, 4, tá. Vê, faz aí. então vai ser sempre 4 vezes π vezes alguma coisa que tem a ver com o raio. O raio é o que vai mudar na nossa questão. Então, por exemplo, o exemplo que eu fiz que o raio era 2, então ficou 4 vezes o π vezes o raio, que era 2, né? Que era 2 centímetros ao cubo. Ô, Vinícius, esse exercício que você deu aí agora, o raio é quantos centímetros? O que eu dei agora é 4. Pra vocês fazerem 4. agora é 4. Tá. De 4 você fez aí agora, não? Não, eu fiz o de 2 e de 3. Se vocês não conseguirem, não tem problema, que a gente faz junto. Mas é bom pra tentar treinar. Vamos conseguir. Então o que vai mudar vai ser sempre o raio, gente. Que vai ser. Ele vai se multiplicar 3 vezes, né? Vai ser o raio vezes o raio vezes o raio. Eu já fiz, não sei se tá certo. Me fala quanto que deu. 21, 834. 333. 21, Isso. vírgula 333 33, isso. centímetros cúbicos. Sim, centímetros cúbicos. Tá, isso joia. mesmo. Alguém mais? Eu também terminei. Deu quanto? 267,94 centímetros cúbicos. Você vai fazer essa conta? Alguém mais? Eu também não sei quanto que vai dar. Vamos fazer junto. Então, tá. Alguém mais? Tudo é dividido Deu por 3, né? 80,38. 80,38 Eu fiz na calculadora. centímetros cúbicos. Tá. Tudo é dividido Aí por 3? divide por 3, Vinícius? Sim, tem que dividir por 3 no final. Desculpa. O meu deu 339,12. Tá, joia. Ah, Vinícius, peraí. Eu acho que eu fiz uma coisa errada. Tá, aqui, tá. Pode refazer de novo, gente. Pode conferir. Vou dar um tempinho pra vocês conferirem. Eu esqueci de dividir. Pode conferir. Vinícius, Oi. Eu confirmo o meu, viu, Vinícius? 803,84. 103? 803,84. Tá. É, 0,84. Tá, joia. Vinícius, o meu Oi. deu 23,79. 23,79? 26,79. 26,69. O meu deve estar ainda geral. Nossa, a gente tem muito resultado aqui. Vamos ver quem acertou. Anotou o meu aí, professor? Anotei. Completamente Vinícius. Oi. 267,94 e lá vai. E esse aqui já tem, hein? Esse aqui já tem. Meu negócio da cheia. Ah, eu gostei de fazer isso, hein? Pegou da Sheila. 267, Então, 94. então 94. todo mundo fechou nesse aqui. O meu também deu esse Eu agora. não. Tá, porque- alguns deram fora, alguns deu nesse aqui. Vamos ver quanto que dá. É porque eu esqueci de fazer uma conta. 267,94? Isso, esse foi o 267. é o maior candidato. 67.
O meu também deu isso aí. Vamos ver, vamos ver. Ó, então o volume é igual a 4 vezes o π, que é 3,14, vezes os 4 centímetros elevado a 3. Que não vai caber eu fazer tudo aqui, né? Então, Dá 64. isso. Ah, eu coloquei por por 3. Isso tudo dividido por 3. Deu errado. Errou a conta? Eu coloquei o meu elevado a 4, por isso que Ah, deu tá. 3. Não, é sempre elevado a 3. Então, gente, vai ficar o quê? O 4 ao cubo já sopraram aí, que é 64, né? Então, vai ficar 4 vezes 3,14 vezes 64. Isso dá 803,84. E isso a gente divide por 3. Ah, então eu coloquei 4, né? O meu eu coloquei 4. E aí Elevado a deu- 4 que eu coloquei. E aí deu o maior candidato. Acertei. 267,94,666,666 Também acertei. Palma pra mim. centímetros cúbicos. Certinho. Eu acho que eu posso trazer mais coisas assim, né? Que você dá um tempinho pra vocês fazerem. Achei legal. Eu acho. Ficou bom. Achei legal. Então acho que vocês conseguiram pegar, né? Sim. Esse aí tá indo. Então, basicamente foi essa a aula do vídeo. Então, bom que eu consegui trazer ela de volta aqui. Quantas horas, gente? Tá, falta... 19h47. Isso. Tá, agora eu vou começar. Agora a gente vai com exercício de volume até o final. Vocês querem fazer a pausa agora até 8 horas? Vamos. E aí a gente pega firme depois. São 5 ou 6 exercícios. Então vamos fazer a pausa agora e a gente volta. 20 horas, né? Isso, 8 horas eu mando outro link lá no grupo. Ah, tá. Outro link. Vai ser outro link, porque esse aqui inspira, né? Com 1 hora. Você vai mandar o link para a nova aula, né? Vou Ou é o sim, mesmo? vou sim. Ah, então tá. Então, tchau, tchau. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, Vinícius. Tchau, Vai tchau. ter 2 aulas hoje? Vai ser 2 aulas de matemática. Ah, Tá joia? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. então falou. Até daqui a pouco. Então pronto, continuando agora. Então a gente vai, essa segunda parte da aula, a gente vai resolver alguns exercícios. Eu peguei exercício da internet, peguei exercício do Enem, peguei exercício do Enseja. Então tá tudo misturado. Só para vocês terem uma ideia como que pode ser cobrado o conteúdo de volumes por aí. Então vamos... Opa! Então vamos lá, voltar para nossa aula. Então a gente tem aí 6 exercícios que eu escolhi. Então vou combinar com vocês. O que vocês preferem? Vocês preferem que eu faça com vocês, que eu dê um tempinho para vocês pensarem em cada um, que eu venha catando ideia de cada um? Eu acho que vir catando ideia é mais legal, né? Então eu vou ler o exercício com vocês e vocês me falam o que vocês acham que a gente tem que fazer. Tá joia? Sim. Então, só aceitar mais alguém. Aí a galera tá voltando. 18 pessoas, faltam 3. Mas já vamos. Então o primeiro exercício que eu o primeiro exercício que eu selecionei aqui foi esse de uma usina. Em uma usina de compostagem, após a triagem, o material é colocado em canteiros, aproximadamente com a forma de um prisma retangular reto, ou seja, é um prisma triangular reto, que a gente tá vendo aí na matéria que ele tem a base de um triângulo, né? Um prisma triangular. E revolvido periodicamente até se obter a cura do composto. Se num determinado momento há no pátio 9 desses canteiros, então tem 9 desses iguais, a quantidade de composto existente é em metros cúbicos igual a.
Então, vamos ver o que ele está querendo da gente. Então, ele está falando que eles guardam, né, a compostagem num negócio desse, de um prisma triangular, que tem formato de um prisma triangular. E aí, no pátio tem 9 desses iguais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o volume desse e multiplicar por 9, né? Que são 9 iguais. Então, como é que a gente calcula o volume desse prisma? Quero pitacos. 8 vezes 2. Lembra que aqui é um triângulo, hein? É. Então, 8 vezes 2 dividido. 2 vezes 5. Isso. Né? A Geralda já soltou o ouro ali. Repete, Geralda. É 8 vezes 2 e por 2. Isso. Aqui, na verdade, é 0,8, viu, gente? Ah, 0,8. É isso mesmo. Então, é 0,8 metros vezes 2 metros dividido por 2. Isso mesmo. Que é a fórmula do triângulo, né? E nossa base é um triângulo. Vezes 5. Isso tudo vezes os 5 metros. Isso aí que a gente vai achar o volume de um desses prismas. O volume dele. Então, calculando isso aqui, vai dar o quê? Vai dar 0,8 vezes 2 dividido por 2. Dá 0,8. Vezes 5. Se eu não me engano, dá 4, né? Então, a gente pode fazer aqui 0,8 vezes 2 dá 1,6. Dividido por 2 vai dar 0,8. E o 0,8 vezes 5. Eita. Então, isso vai dar... Vai dar 4. Você pode explicar de novo aí, por favor? Explico. Eu acho que eu... Por favor. Foi meio rápido aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um prisma triangular, né? Sim. E o que o prisma triangular é? Ele é um prisma com a base de um triângulo. Só que aqui ele tá deitado, né? A base dele é essa. Tá vendo? Uhum. Então, como que a gente calcula o volume de um prisma triangular? É a área da base vezes a altura. Né? A altura é 0,8. Não. Aqui o nosso prisma tá deitado. A base é essa aqui, ó. Ah, Ele tá deitado, tá vendo? Dá uma confundida. Mas a base dele é isso. Então a altura dele é 5. Deu pra enxergar? Uhum. Então, como que a gente calcula a área da base? A área da base, igual a Geralda lembrou a gente, é a altura do triângulo vezes a base do triângulo dividido por 2. A altura do triângulo aqui é 0,8 metros, vezes a base desse triângulo, que é 2 metros, dividido por 2. E isso tudo a gente multiplica pela altura, que é 5 metros. Isso a gente vai achar o volume desse prisma triangular. Tá difícil. Foi difícil? Tá. Então vamos voltar. A gente está acostumado a ver o quê? Oi? Vamos Boa multiplicar noite. 2 vezes 8 centímetros. Calma aí, deixa eu tentar desenhar o prisma aqui. Ficou meio ruim, mas dá para enxergar. Isso aqui é um prisma triangular, tá vendo? A base dele é um triângulo. Só que aqui ele está em pé e aqui ele está deitado. Mas é a mesma coisa. Certo. Aí como que a gente calcula o volume desse prisma triangular? A gente encontra a área da base, que é um triângulo, a base dele, né? E multiplica pela altura. Como que a gente calcula a área da base? 2 vezes 8. Isso caso fosse um retângulo. Mas como é um triângulo, que é a metade de um triângulo,
Não, como é um triângulo, que é a metade de um retângulo, a gente divide isso por 2. Então, é 0,8 vezes os 2 metros. Então, esse 0,8 vezes os 2 aqui, dividido por 2. Essa é a área da nossa base. Tá, 2 vezes 8 é 16. Então, isso aqui vai dar... Vai ficar 1,6 dividido por 2. Que dá o 0,8. Dá 0,16. Não, dá... Ó, 0,8 vezes 2 é 0,8 mais 0,8, né? Isso. Então, 8 mais 8, 16. 0 mais 0, 0, 1. Vírgula debaixo de vírgula, 1,6. Certo. Tá joia? Então, deu 1,6 dividido por 2. Então, a gente volta pro 0,8, que a gente vai dividir isso aqui por 2. Aqui, deixa eu te falar. Então... Pode falar. Não precisava de fazer essa conta de divisão, então, ué? Não precisava, mas você tinha que ter a sacada, né? Como não, você... mas se for sempre por 2, não vai precisar, porque vai dar, por exemplo, se fosse 0,5, né, por 2, ia dar 10 dividido por 2, que vai dar 5, Isso. Mesma coisa, Mas né? e se em vez de 2 aqui fosse 4 metros? Não, eu digo assim, quando for 2, não precisa fazer. Não precisa, Ah, tá. Aí é uma sacada que você teve aí agora, Mas dificilmente vai ser 2, né? Igual aqui. Aí vai voltar no 8. Vai voltar no 0,8. Mas essa sacada aí mesmo que a Rosângela teve. Que a gente multiplica por número e divide pelo mesmo número. Então não faz diferença. Então isso tudo que dá 0,8, a gente multiplica por 5. Que é a altura. Ah, tá. Viu? Agora eu tô começando a entender. E esse 0,8, que é isso tudo aqui, multiplicado por 5 me dá 4 metros cúbicos. Deu para entender? Eu calculei a área da base, que é deu 0,8, e multipliquei pela altura, que é 5. Isso tudo deu 4. Entendi. Todo mundo entendeu? 0,1. Eu não entendi, não, Vinícius. Não entendeu? Agora a gente multiplica o 5. Então eu vou voltar aqui, Qual que é a área do triângulo? A área do triângulo é esse 0,8, que é a altura desse triângulo aqui da nossa base, vezes a base do nosso triângulo, que é esse 2, isso tudo dividido por 2. Sim. Né? Aí pega a altura, né, Vinícius? Que é 5. Isso tudo vezes a altura. Mas vamos por parte. Primeiro a base. Toda a base do triângulo é dividido por 2. Por quê? Porque um triângulo... Um triângulo aqui, ele é a metade do... Isso. Ah, tá. Então, se você calcula esse vezes esse, você está calculando, na verdade, o retângulo aqui, né? Mas como você quer o triângulo, você quer a metade disso. Sim. Então, a gente faz o 0,8 vezes o 2. E como é um triângulo, a gente divide isso por 2. Certo. Que vai dar 8, vai dar 16, 1,6, que dividido vai dar 0,8. Isso. E isso tudo, que a gente sabe que dá 0,8, a gente vai multiplicar pelos 5 metros. Que é a altura do prisma. A gente está querendo o volume do prisma. Sim. Tá joia? Então, isso aqui dá 0,8 metros quadrados, que é a área do triângulo, vezes os 5 metros. E isso dá 4 metros cúbicos. Tá joia? E aí? Não entendi. Entendeu, Paulo? Entendeu, Paulo? Não. Onde você tá agarrando, Paulo? Nessa divisão aí. Aqui? Na soma e na divisão.
Não, calma, a gente não fez soma. Não, na divisão. Na divisão? Por que Multiplicação você e tá na agarrando? divisão. Ô, Paulo, Na ó, se eu divisão. te der esse triângulo aqui, ó. Não, vamos fazer nesse aí. Não, mas se eu te der esse triângulo aqui, como que eu calculo a área dele? 2 vezes 8. Dividido por 2, porque é um triângulo. Dá 36, né? No total. Dá. Mas você tá entendendo aqui, Paulo? A área do triângulo é o 0,8 vezes 2 dividido por 2. Isso. Que é isso aqui que eu escrevi. Certo. Agora, vezes 5. Vezes 5, porque a gente quer o volume do prisma. O volume do prisma é o quê? É a área da base. No caso, nossa base é um triângulo, então é essa área que a gente calculou. Vezes a altura. A altura é o 5. Então tá, o resultado dele deu o quê? Então, o resultado dele deu 0,8 vezes 5, que dá 4 metros cúbicos. Não foi? Vai, bola pra frente. Ó, o volume é igual à área da base, que é isso, vezes a altura, que é isso. Isso tudo deu 4 metros cúbicos. Não foi? Tá, na próxima nós vamos pegar direitinho. Uma bola pra frente, vamos continuar. Então tá. Então, como a gente tem... Isso aqui é o volume de um desses prismas. Mas a gente tem 9 desses no pátio. 9 desses canteiros no pátio. Então, a quantidade total que ele comporta... Deu 36. É, 4 metros cúbicos vezes 9. Que tem 9, né? Então dá 36. Letra A. Deu 36. Metros cúbicos. Isso, metros cúbicos. Por que aqui não tem o metros cúbicos? Porque aqui já fala, né? Em metros cúbicos igual a tal coisa. É. Mas é isso mesmo, 36 metros cúbicos. Vamos para a próxima? Vamos. Nossa, deixa eu secar minha mão aqui que tá suada. Então agora... Quer dizer que foram 2 exercícios em um, né? Por quê? Que a gente calculou o primeiro achou volume. um, depois o segundo. É verdade. Eu vou pôr aqui para me não confundir, que eu quero fazer com calma depois. Então, esse aqui é um pouquinho diferente. Ele dá para fazer até de 2 jeitos. Então, uma viga de madeira de seção quadrada, de lado 10 centímetros. Então, a base dele tem 10 centímetros cada lado. E a altura tem 15 centímetros. E cortou bem no meio para fazer uma cunha, né? Que é esse coisa de madeira. E aí pede o volume dessa cunha. O que vocês sugerem da gente fazer? Deixa eu ler daqui. Uma viga de madeira quadrada. 10 vezes 10 vezes 15? Por aí. Dez vezes 10 dividido por 2 vezes 15. É isso? 10 vezes 10 vezes 15 dividido por 3. Quase, Paulo. Por que você chegou naquela ali, Rosângela? 10 vezes 10 dividido por 2 vezes 15. Porque a base dela a base dela aqui está um retângulo. Uhum. Né? E, na verdade, a cunha é mais um triângulo, né? Olha uma coisa. Se eu completar essa cunha aqui como se ela fosse um... Mas 10 dividido por 5 também dá, né? Olha, se eu completar ela mais ou menos assim... Vai virar um cubo. Vira um cubo, né? E essa cunha, ela é exatamente metade desse cubo, né? Cubo não, é um prisma mesmo. Aí dividido por 2, né? Então vai ser o volume desse prisma dividido por 2. Isso. Que é 10 vezes 10 vezes 15
Isso tudo dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a gente tá cortando exatamente no meio aqui, tá vendo? Então, todo mundo entendeu a ideia? Dá pra enxergar aqui um prisma? Deixa eu fazer isso aqui na calculadora. Dá para enxergar. Dá, não dá? Ficou até bonito. Dá. Fica tranquilo. Faltar aula é horrível. Tá um pouco Mas- perdida, Graça? Não, calcula-se o volume de um prisma 4 vezes 3 vezes 10 dividido por 2. Então, Tô tentando achar as 750, né? fórmulas. A resposta vai ser a letra D. 750. não, Paulo, não vai ser AD. Qual conta que você fez, Paulo? Você fez essa? Vai 10 vezes 10 vezes 15 dividido por 2. Isso. Meu Deus, 750 metros cúbicos. Dá 750. Ó, o volume da cunha A letra 10 C. vezes letra C. 10, 100. dá C. 100 Vezes 15, 1.500. dividido por Dividido 2. por 2 é igual a 750 É a Exatamente. Letra C. centímetros cúbicos. Letra C. Isso aí, vocês estão fera. Espera aí só um minutinho. Agora que eu tô vendo a letra ali. Letra C. Então, a ideia desse aqui era enxergar aqui um prisma, né? E ver que ele é partido no meio. Só não ia saber desenhar tão bonito assim. Ah, obrigado. Aqui eu tenho a ajuda do computador, né? Que faz a linha retinha pra mim. Se não, Vai direitinho, né, Vi? aqui me ajuda. Então, vamos... Será que complica um pouquinho aqui? Eu acho que não vai complicar muito, não. Tá bem tranquilo os exercícios. Isso aqui é uma questão do Enem até, que eu lembrei de onde que eu tirei. Que fala que um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, né? No formato de um cubo, seguindo o modelo ilustrado. O cubo de dentro é vazio, ou seja, esse cubo de dentro aqui, ele é um buraco, né? E aí ele me dá as medidas dos cubos. Então, a aresta do cubo maior mede 12 centímetros. A aresta é o lado, né? Então, a aresta do cubo maior mede 12 centímetros. Então, todos os lados, como é um cubo, são iguais. Então, todos os lados medem 12 centímetros. E a do cubo menor mede 8 centímetros. Então, o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de... Alguém tem uma ideia de como é que a gente faz para calcular isso? Então, ele quer saber quanto de madeira eu gastei para fazer esse cubo com um furo no meio. Que é outro cubo no meio, né? Então, alguém tem ideia? Eu acho que multiplica primeiro faz resolve o cubo de fora e depois resolve o de dentro e tira e vê quanto tira. Exatamente. Então você tem que calcular o volume do cubo de fora e tirar o volume do cubo de dentro, né? Sim. Exatamente isso. 12 vezes 12 vezes 12. O volume do cubo é o quê? O volume do cubo é igual ao lado ao cubo. Por isso que esse elevado a 3 chama ao cubo. Então, o volume do cubo é igual ao lado vezes o lado. É 4 vezes 12, né? Vezes o lado. Oi? É 4 vezes 12, né? Aonde 4 vezes 12? Ah, não, desculpa. Não, porque eu estava escrevendo aqui e olhei. Ah, tá. Então o volume do cubo de... Então, o volume do porta-lápis vai ser o quê? O volume do porta-lápis vai ser o volume do cubo maior menos o volume do cubo menor. Como que a gente faz isso? O volume do cubo maior mede quanto? Deu 1728.
Vocês fizeram 12 centímetros vezes 12 centímetros vezes 12 centímetros, Isso. né? 1.728 centímetros cúbicos, né? Isso, 1.728 centímetros cúbicos. O de dentro, qualquer medida, eu não estou vendo. E o volume do cubo menor, tá escrito aqui, ó, mede o cubo interno desculpa, mede 8 8 centímetros. Isso. Quanto? 8. 64 vezes 8. Isso deu quanto? 512. 512 centímetros cúbicos. Então, 512 o volume do menos porta-lápis 1.728. Então é o volume do cubo maior menos o volume do cubo menor. Então é 1.728 centímetros cúbicos menos 512 centímetros cúbicos. 1.212? 16, né? Isso. Menos 512. Então deu. Vou até trocar de cor aqui porque ficou muito bagunçado. Vou pegar um Quanto azul. que deu os seus? 1.216 centímetros cúbicos. Uai, então essa calculadora minha tá errada. Peraí. A minha É a também letra tá. D. 1.700. Quanto que deu de vocês aí? 28 menos 1.216. 512. 1.728 menos 512. Dá isso mesmo, 1.216 centímetros Uau! cúbicos. Legal, né? E esse exercício é muito comum de aparecer, gente. Alguma coisa dentro de outra coisa. Então a ideia é sempre a gente tirar uma coisa de outra. Tirar normalmente a menor da maior. E dá a impressão que aí é um cubo que parece que tem gelo. Colocou. O desenho também não... Oi? Você lembra um exercício que você deu há mais ou menos um mês atrás? Sobre o volume? Que tinha um cilindro e um cone? Isso, que tinha o líquido. Eu errei. Ah, tá. Ah, que você tirou, eu lembro. Aí agora eu lembrei aqui, ó. Eu falei, agora eu não vou errar. Eu lembro disso. Mas sempre que a gente vê alguma coisa assim, que tem um buraco dentro, alguma coisa assim, essa é a ideia. Nesse caso, o cubo de dentro é vazio, ele fala aqui. A gente vai ver um outro exercício desse tipo. Lápis, né? Oi? É ali no vazio que vai colocar o lápis, né? E o resto é tudo madeira. E aí a gente conseguiu descobrir quanto de madeira que a gente vai utilizar para fazer o porta-lápis. Legal, né? Ah, minha conta estava dando errado, porque minha calculadora estava errada. Vixe. Estava no grau em vez de rádio. Então dá isso mesmo. 1216. Agora vai dar certo. Isso aí. Então vamos pro próximo? Esse aqui eu acho que é o mais legalzinho até. Vamos sim. Opa, não Nossa, passou. meu Deus, que dentro é um calor. Que Que também minha mão tá suando e eu tô escrevendo nessa mesinha, ela é quente. Vou abrir essa porta aqui, acho que a minha filha já foi. Então, essa aqui é a número 4. A gente tem 6 exercíciozinhos pra gente fazer. Essa aqui é a número 4. Então, uma fábrica produz barras de chocolate, que delícia, num formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Então, os cubos e os paralelepípedos têm o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Vamos tentar desenhar? Então... Não, vou fazer de preto. Então, tem 3 centímetros de largura. Opa! 3 centímetros de largura. Tem 4 centímetros de espessura. E tem 18 centímetros de comprimento.
estreita, assim. Então essa é a nossa barra de chocolate. 18 centímetros de comprimento. Deu para entender, ficou feio, mas deu. Analisando as características da figura, a medida das arestas do chocolate em formato de cubo é igual a. Então, o que ele quer? Ele fala que essa fábrica faz barras em formato de paralelepípedo e de cubo que tem o mesmo volume, né? Então ele quer saber quanto que precisa ter o lado do cubo para ter esse mesmo volume desse paralelepípedo aqui. Então, nossa, eu suei tanto a mesinha que tá dando mau contato. Toma uma aguinha gelada, professor. Eu tô com o ventilador ligado aqui, porque eu não tô aguentando, não. Eu deixo. Choveu tanto e não parece. Eu cheguei aqui debaixo de chuva. Aqui não deu nem um pingo. É mesmo, Zóia? Nossa, que vontade, choveu demais. Eu cheguei Aqui debaixo de chuva. deu um torozinho de 2 minutos e parou. Eu cheguei aqui 7 horas e aí eu corri, tomei um banho para poder entrar na aula. Você viu que eu entrei atrasada. Eu falei, não, eu tenho que tomar banho, porque eu tava Tá molhada. difícil. Então, gente, a ideia aqui é descobrir quanto que é o volume do paralelepípedo, que ele já me deu as informações todas, para descobrir quanto que vai ter que ser o lado do meu cubo. Como é que a gente faz isso? Primeiro vamos ver quanto que tem esse volume, né? Então o volume do paralelepípedo é facinho de calcular, que é 4 vezes 3 vezes 18. Isso aqui me dá quanto? Caramba. Me dá 216 centímetros Ó, já ia fazer. É isso cúbicos. mesmo? É, 216? 216 centímetros cúbicos. É o volume do nosso paralelepípedo. E aí, o nosso cubo, ele precisa ter 216 centímetros cúbicos. Então, como é que a gente calcula o volume do cubo? É igual ao lado, vezes o lado, né? Isso. E aí a gente tem que descobrir qual desses valores aqui que se eu fizer ele vezes ele, me dá 216, porque eu preciso ter o mesmo volume do paralelepípedo. Então, será que é o 5? Será que é o 6? Será que é o 12? Então, se eu tivesse 5 centímetros vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros, daria 125 centímetros cúbicos. E não é isso que eu quero. Eu quero 216 centímetros cúbicos. Então, não é o 5. Tá joia? Estão acompanhando o raciocínio? Sim. Se eu tivesse, Eu já achei. Se eu tivesse 6 centímetros vezes 6 centímetros vezes 100 centímetros, Eu acho que é o 24. 216 metros cúbicos. dá 216 Letra centímetros cúbicos. Letra B. É a letra B. Se eu tivesse 24 centímetros cúbicos, ia dar um número gigantesco. Ia me dar 13.824 centímetros cúbicos. É muito maior do que o volume que a gente está procurando. Então, para que o cubo tenha o mesmo volume desse paralelepípedo que ele deu para a gente, então o cubo tem que ter um lado de 6 centímetros. Tá joia? Se a gente mergulhar esses dois na água, vai subir o mesmo tanto de água. Uhum. Então é o 216. Eu divido ele? Não. O que a gente queria achar aqui, Paulo, era um número que multiplicado ele 3 vezes, daria 216. É isso que a gente estava procurando. E esse número é o 6. Agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Mas por que o 6? Porque 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6 é 216. Certo. Isso mesmo. é isso, Certo. entendeu? Foi. Então a gente estava procurando o lado desse cubo para dar 216. E esse lado é o 6. Legal? Bacana. Deu para entender, Paulo? 216 dividido por 6. Não.
O 6 a gente achou, ele é a resposta final. Os 216, ele ajudou a gente a chegar no 6. Por quê? Porque ele deu pra gente um paralelepípedo que tem que ter o mesmo volume de um cubo com algum lado. E a gente precisava descobrir qual que é esse lado. Então a gente sabia que o cubo tinha que ter 216 centímetros cúbicos. E era essa informação que a gente tinha aqui. E aí, pra gente chegar nesse 216, a gente precisava achar o lado. Então, o 216 a gente não vai dividir ele, não. A gente vai achar um número que esse número multiplicado 3 vezes dá 216. E esse número é o 6. Essa é a resposta que a gente está querendo. Aí é só ir multiplicando os números até aquele que dê, né? É. Pra achar o resultado. Era isso. Tá joia? O chocolate aí foi muito bom. Chocolate é bom demais. Ah! Então, essa aqui é bem parecida até com a do lápis, só que é com um cilindro e com um... Não, minha voz tá começando até a ficar rouca. 2 horas de aula é coisa demais. Toma uma aguinha. Tô tomando. Então, nesse caso aqui... Então, vamos ler primeiro, né? No cilindro circular, representado a seguir, observam-se 2 cones congruentes. O que são cones congruentes? São cones que têm as mesmas características. Então, eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma base, e eles são praticamente iguais. Eles são iguais nesse caso. De mesmo vértice, ou seja, o vértice é esse pontinho aqui. Eles se encontram, eles estão de cabeça para baixo, estão vendo? Um encontrando o outro, um dando um beijinho no outro ali. Cujas bases coincidem com as bases do cilindro. Então, a gente tem um cilindro por fora e tem um cone em pé e um cone deitado. Então, a base desse cone de baixo é a base do cilindro, estão vendo? Então, a base desse cone aqui é a mesma base do cilindro. Deu pra ver? Deu, né? Sim. E a mesma coisa aqui para a tampa, que também é a base do cilindro, é a base desse cone que está deitado. Então, sabe-se que o cilindro tem raio de 10 centímetros na base. Então, o raio do cilindro é de 10 centímetros. Então, logo, o raio da base do cone também é 10 centímetros. E a altura do cilindro é de 20 centímetros. Então, calcule em centímetros a altura desses cones e, em seguida, determine o volume da região interior ao cilindro e exterior ao cone. Ou seja, a região que está dentro do cilindro, mas que está fora do cone. Então, essa região mais escura. Então, como que a gente faz isso? É a mesma ideia do outro. É como se a gente tivesse um cilindro e tivesse vazio esse lugar dos 2 cones. Deu para entender a ideia do exercício? Sim. Todo mundo pegou a ideia? Peguei não, Vinícius. Pegou não? Não. Então imagina que a gente tem um cilindro, como se fosse imagina um rolo de papel higiênico mesmo. E aí dentro desse rolo de papel higiênico eu tenho dois cones, como se fosse duas casquinhas de sorvete, uma em pé e uma deitada. E eu quero calcular o espaço que deixa entre a casquinha de sorvete e entre o cilindro, que é essa região preta aqui. Então é como se fosse 2 cones dentro do cilindro e eu quero calcular a região que não está dentro do cone, mas está dentro do cilindro. Esse desenho está bem explicadinho até. Então imagina ele aí em 3 dimensões. Imagina ele como se fosse um cilindro de verdade, um galão. Conseguem ver que tem aqui como se fosse uma casquinha de sorvete em pé, uma casquinha de sorvete deitada. E eu quero saber qual que é o volume desse espaço de fora. Entendeu? Tá confuso? Você tem que pegar como é que fala? Essa da metade aí, como é que chama o negócio?
O que é isso aqui? Esse risquinho em cima aí, como é que chama? O raio? O raio, né? Vezes Altura. Altura não, o PR, né? Então a gente tem que primeiro calcular o volume do cilindro, né? A gente calcula o volume do cilindro e tira do volume do cilindro esses dois cones. Essa é a ideia. Então, o cilindro é o π vezes raio ao quadrado vezes altura. Dividido por 2? Não. Dividido por 2 não. O volume do cilindro, ele é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vezes a altura, depois divide por 2, não? Não. O do cilindro não. O do cone, o volume do cone... É 1/3. É um terço vezes base vezes altura. Do cilindro, isso. Mas olha aqui. Então vai ficar π vezes r ao quadrado vezes a outra altura. Vou chamar de H1. Dividido por 3. Então qual que será a altura desse cilindro? Como são dois... Qual será a altura desse cone, né? Como são dois cones, um do mesmo tamanho do outro, e os dois juntos dão 20, então cada um tem 10 centímetros de altura, né? Sim. Então aqui tem 10 centímetros, aqui tem 10 centímetros de altura. Então o volume desse espaço vazio é o volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone, porque são dois cones, né? Deu para entender? Ficou ruim? Então, vocês estão meio calados, então eu sei que eu não estou indo muito bem nessa aqui, não. Não, essa eu não estou entendendo nada. Essa eu não entendi, não. Então vamos voltar tudo do começo. Ó. Eu fiz aqui, eu não sei se tá certo. Tá, quanto que deu o seu, Sheila? Meu Deus, 6.280 dividido por 3. Tá, vamos tentar fazer todo mundo entender. 2.093,30. Ó, gente, o que vocês não estão entendendo? Nada. Nada. Então tá, ó. A gente tem... esse aqui é o mais difícil que tem aqui. Então esse aqui tem um cilindro. O cilindro vocês estão vendo. Né? E aí, dentro desse cilindro, tem dois cones. Tá tranquilo? Essa aí tá. Tá um cone pra cima e um cone pra baixo. Uhum. E aí, dentro desse cilindro ainda, mas fora do cone, tem uma área que tá entre o cilindro e o cone, não tem? Tem. E eu quero saber o volume desse lugar. Deu pra entender? Naquela caixa de lápis não era um cubo com outro cubo dentro? Era. Então, aqui é um cilindro com dois cones dentro. Então, nesse caso, é um cilindro com dois cones dentro. E aí eu não queria calcular a madeira do cone, do cubo. Você tem que calcular o volume do cilindro primeiro, então não? Isso, é a mesma ideia. Aqui é como se aqui fosse a madeira que a gente queria calcular do negócio de lápis. Isso. Então eu vou ter que calcular o volume do cilindro, que é o volume desse trenzão todo, e tirar os dois cones. Porque eu quero saber o volume do cilindro tirando esses dois cones. É a mesma ideia do lápis, só que complica um pouquinho pelas figuras. Agora deu para entender? Você pega a medida do cilindro e depois divide por 2. Não. Esse aqui, ó, vou fazer aqui, vocês tentam me acompanhar. Deixa eu falar. Ó, o volume do cilindro é o quê? É π vezes o raio ao quadrado vezes a altura.
Beleza, né? O volume do cilindro. Aí tá beleza. Até aí tá bom. Que é 3,14 vezes o raio, nesse caso, é 10 centímetros ao quadrado, vezes a altura, que é 20 centímetros. Até aí tranquilo, né? Aí tá. Então, calculando isso, dá o quê? Dá 3,14 vezes 100 Vezes 100 vezes 20. Me dá 6.280 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cilindro todo. Tá joia, né? Com exercício tá. Mas aí a gente tá ignorando os cones. A gente precisa tirar desse volume todo 2 cones aqui. Que a gente não quer saber desse volume aqui. A gente quer tirar esse volume fora. Então, como que a gente faz isso? A gente subtrai desse valor todo o volume dos 2 cones. E qual que é o volume desses cones? A gente sabe que eles têm 10 centímetros de altura, cada um, e 10 centímetros de raio. Até aqui tudo bem? Tá? Tá. Então, vamos calcular o volume desse cone. O volume do cone é π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Isso aqui vai dar 3,14 vezes 10 centímetros ao quadrado vezes 10. Isso tudo dividido por 3. Isso dá 1046,6. Tá tranquilo até aqui? Tô calculando o volume do cone. O cone deu quanto? 1.000 e quanto? 1046,6. Eu calculei como se fosse o volume do cone de baixo. Sim. Mas tem um outro cone que é igualzinho, né? Uhum. Então, o volume do outro cone é esse aqui também. Então, eu posso somar os dois, né? Então, é 2 vezes 1046,6. Porque são 2 cones de 1046,6 centímetros cúbicos. Você vai dividir por 3, né? Não, já dividi, não? Não. Já dividi. O resultado disso tudo é isso. Ah, tá. Tá joia? Tá. Então, como eu quero saber o volume que está dentro do cilindro, tirando esses 2 cones, e o volume desses 2 cones é isso, então eu posso fazer o volume do cilindro, que é isso. Oi? É 2.000? Me dá vezes 2, dá 2093,3. Esse é o volume dos cones. E eu quero tirar do volume do cilindro os cones. Então, eu faço 6.280 menos isso. E aí eu tenho essa área que está vazia. Ficou confuso? Eu fiquei bastante. Isso aqui daria 4.186,6 centímetros cúbicos. É só pegar o volume dos dois, né? E depois tirar o do outro, né? A ideia é pegar o volume dos cones e tirar do cilindro. Pegar dos dois Oi? cones. Deu 4.186,6. Deu para entender, né? Mais ou menos. Que essa aqui eu tentei pegar uma um pouquinho mais difícil pra gente fazer. Não, deu para entender, sim. Qualquer coisa, vocês olham de novo, tenta fazer. Eu acho que vocês vão conseguir fazer, gente. A ideia é simplesmente tirar o volume dos cones do cilindro. Só isso. É a mesma ideia da caixa de lápis. Subtrair, né? Sim. Essa aqui eu tentei pegar um pouquinho mais difícil mesmo, né? Não, mas aqui, sabe o que está confundindo? O quê? É porque está escrevendo assim em cima desse desenho muito pequenininho. Aí fez um pouquinho a confusão com a numeração, mas dá para ver que tá. É que eu não tinha como aumentar ele.
Não, mas deu, eu tirei uma foto aqui e vou refazer. Se Deus quiser, dá para entender. Qualquer coisa também eu gravei tudo. Mas não é um monstro de 7 cabeças não, viu, gente? Quando vocês entendem a ideia, vocês vão falar, opa, Mas era tá só parecendo isso. um monstro de 7 cabeças, viu? Oi, Paulo. Tá parecendo um monstro de 7 cabeças. Nossa. Esse aí foi um pouco complicado, né, Vinícius? Esse aqui eu tentei pegar mesmo um difícil. É porque também não adianta ficar dando só aguinha com açúcar e na hora que for fazer, já não consegui. A gente já tá precisando de comer feijoada. Opa, bom demais. Com esse calor, Rosângela, misericórdia. Ah, eu topo. Melhor que tá tendo. Mas aí tinha um outro aqui também, mas ele é até mais... Dá para até dar o mais fácil. exercício, professor. Então vou deixar Porque esse a aqui pra aula já vocês está fazerem. acabando. Quem quiser tirar uma foto, vou deixar também no vídeo aqui, ó, um tempinho pra vocês pausarem lá no YouTube. E quem quiser tentar, esse aqui, ele não é tão difícil igual o anterior. Tá joia? Ok. Apaga não, Vinícius. Opa, não, é que... tá, Você não mandou tirar foto, menino? mandei. Pois Mas é que eu ia despedir Aumenta aí, vocês, que amor. tá acabando. Aumenta isso, tá Aí, bom. pode tirar uma foto. Vai estar no YouTube também. Tá bom. Tchau. Pronto, agora eu vou despedir de vocês, senão encerra igual aquele dia que eu não falei tchau. Então, boa noite pra vocês, gente. Boa noite. Boa semana. Boa noite, Aproveita bem na semana que vem, que tem um feriado bom. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigado. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Cicê. Aquele Vinícius, abraço. só daqui 15 dias a gente vai ter aula de novo? Só isso. Nossa. É bom que eu vou ver se eu consigo colocar tudo em dia. Oh, meu Deus. E aí a gente vai ter uma semana aí à toa. Se minha cabeça ficar boa, eu... A toda, o Vinícius. É, à toa da EJA, né? A toda a aula, só É, à isso. toa da aula. Eu Eu também tô assim. trabalho. Aí você aproveita, tchau. né, porque tem tanta coisa dentro de casa que É. passa e não tem nem como você pôr as aulas em dias. Oh, meu Deus, é desse jeito. Mas tá bom.